Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Agatha, Paulo descobre toda a farsa de Lorena. Virgínia descobre que não é filha de Augusto e Lorena. Jacira é sequestrada. E não acaba por aí. Lorena tenta tirar a vida do silencioso. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 19 a 23 de fevereiro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. O silencioso encontra Paulo, diz que Gisele não é ninguém em sua vida e que vai levá-lo até sua verdadeira família. Gisele e Mariano se encontram no barranco e se insultam. Perla diz a Damião, Jacira e Mercedes que o silencioso já encontrou Esmeralda e, por casualidade, também encontrou Paulo. Esmeralda se surpreende quando Paulo pergunta quem ela é. Paulo diz a Esmeralda que não sabe o que ocorreu, só deseja que ela permita que ele esteja a seu lado. Esmeralda diz que lamenta muito, mas pela segurança de seus filhos, só poderá estar com ele até se recuperar. Gisele se queixa com Lorena de que Mariana a humilhou. Garibaldo visita Inês para informar-lhe que o silencioso foi quem matou seu pai, porém, existe uma herança em seu nome e o silencioso vai ajudá-lo a tomá-la. Inês não acredita e diz que irá vender seu filho. Mariano diz à sua mãe que não deve preocupar-se, pois Paulo e Esmeralda estão juntos, ainda que não a possa dizer onde estão. Lorena diz que é amiga de Esmeralda, mãe de Paulo e avó das crianças, e por isso deve saber o paradeiro da jovem. Lorena chama a polícia para dizer onde está Esmeralda, para que assim lhe tirem seus filhos e a metam na prisão. Paulo diz a Esmeralda que ele precisa consultar um médico e solucionar seus problemas. Esmeralda responde que sua vida tem sido muito complicada, por isso sua única vontade é ficar em paz com seus filhos, sem problemas ou brigas. Paulo se encanta com a maneira de Esmeralda defender seus filhos e a diz que lhe inspira muita ternura. Xavier vai à casa de Vicky para saber se tem alguma notícia de Paulo. Ele questiona se ela acredita na possibilidade de Paulo e Esmeralda estarem juntos. Edgar se surpreende e diz que não sabia que Esmeralda era tão importante para ele. Xavier responde que ama Esmeralda e vai lutar para ganhar seu amor. O advogado Osório diz ao silencioso que conseguiu a liberdade de Inês e que Esmeralda sonhava com a liberdade da irmã. Silencioso responde que Esmeralda não vai aparecer até que se resolva o caso de seus filhos, mas que Dona Rita ficará extremamente feliz com essa notícia. Edgar diz a Xavier que ele não é bem-vindo em sua casa. Vicky, chorando, diz a Edgar que acreditou que Xavier havia esquecido Esmeralda. Xavier pergunta a Mariano se sabe onde Esmeralda e Paulo estão. Mariano responde que não faz ideia. Xavier diz que seguirá procurando Esmeralda. A polícia chega ao lixão para deter Esmeralda e tirar-lhe seus filhos. Lorena diz a Gisele que precisam celebrar, porque neste momento a polícia já deve estar prendendo Esmeralda. Assim, seus filhos serão entregues a João Garza. Augusto diz a Lorena que quando seus filhos souberem que ela sempre esteve por trás das armações contra Esmeralda, vão odiá-la. Lorena responde que representou muito bem o papel de boa avó e sogra carinhosa para que ninguém desconfiasse dela. Mariano chega e diz a Lorena que só ela sabia o paradeiro de Esmeralda e agora a polícia foi atrás dela. Lorena se surpreende. Inês diz à sua avó que vai se unir novamente a seu bando e venderá seu filho. Garibaldo pede a Inês que não venda a criança. Ele diz que se ela quer dinheiro, ele mesmo comprará. Inês responde que para Garibaldo não venderia seu bebê nem por todo o dinheiro do mundo. Lorena ordena a Tilico que atire os bebês do lugar mais alto que puder do lixão. Damião surpreende Lorena. Ela tenta escapar, mas dá de cara com Mariana e Paulo. Paulo diz que agradece a Deus por não se lembrar de nada, pois tem certeza que a odiaria infinitamente. Lorena culpa Tilico, que diz que ela o pagou para que se passasse pelo pai dos filhos de Esmeralda.
Paulo entrega seus bebês a Esmeralda. Augusto diz a Lorena que seus filhos a descobriram e novamente a desprezam. Lorena responde que vai pensar no que fará, pois Esmeralda está ganhando terreno. Augusto diz que Esmeralda jamais perdeu terreno. O advogado Osório diz ao Silencioso que o juiz corrupto que tirou os filhos de Esmeralda está na prisão, e agora só falta Lorena. Damião sorri, dizendo que esta mulher realmente merece estar na prisão. O Silencioso responde que Lorena pagará, mas ainda não é o momento. Ele diz que antes Paulo e Esmeralda devem arrumar suas diferenças. Paulo diz a Esmeralda que não recorda muito das coisas, mas que sente estar se apaixonando por ela outra vez. Xavier diz a Esmeralda que a escutou rir, como não via há muito tempo, e pede para permitir-lhe tocar o seu rosto. Esmeralda aceita. Paulo os vê e fica com ciúme. Gisele diz a Paulo que está muito triste por ele ter abandonado. Paulo responde que não se lembra dela e que sua presença lhe dá ansiedade. Começa o casamento de Virgínia e Centavinho. Lorena se apresenta para impedir que Virgínia se case, argumentando que ela sofre de uma doença em que, caso engravide, acabará morrendo. Virgínia grita que essa é outra de suas mentiras para controlá-la. Lorena responde que é verdade e que ela também não é sua filha. Centavinho diz a Lorena que não importa caso não possam ter filhos próprios, pois eles ainda podem adotar. Virgínia pede ao padre que continue o casamento. Centavinho diz a Virgínia que eles estarão juntos até ficarem bem velhinhos e estarão, de forma ou de outra, rodeados de filhos e amigos. Lorena vai até a casa do Silencioso para insultá-lo e culpá-lo por Esmeralda e Paulo estarem juntos. Silencioso responde que Lorena é um imbecil, por ainda não ter entendido que Esmeralda e Paulo se amam. Lorena diz que 20 anos de prisão não foram capazes de ensinar o Silencioso a ser um cavalheiro. Ele diz que se não fosse um cavalheiro, já teria tirado Lorena dali a patadas. Lorena pega uma arma com a intenção de assassinar Silencioso, mas falha. Silencioso diz que se ela não partir imediatamente, chamará a polícia. Paulo se queixa de fortes dores de cabeça e começa a se lembrar de toda a sua vida. Lorena diz a Augusto que foi matar o Silencioso, mas falhou. Ela grita que falhou como esposa e seus filhos a odeiam. Mariano diz a sua mãe que ela é tão má como Gisele e que ele e Paulo vão lhe dar o necessário para que viva, mas não querem mais voltar a vê-la. Lorena ainda tenta convencê-los de que está arrependida e que irá mudar, mas Paulo e Mariano respondem que já não acreditam mais nela. Tilico exige dinheiro a Rita para fugir. Ela responde que não tem, porém nem se tivesse o daria. Tilico ameaça agredi-la. Um vizinho aparece e defende Dona Rita. Paulo diz a Esmeralda que já se lembra de tudo e sabe o dano que lhe causou. Ele pede perdão. Esmeralda responde que a culpa é dos dois e que se algum dia voltarem a estar juntos, terá que ser para sempre. Tilico diz a Esmeralda que precisa de dinheiro para fugir do país. Esmeralda responde que ele é um cínico ao pedir-lhe ajuda depois de tudo que fez. Xavier pergunta a Esmeralda se já tem resposta para sua proposta de casamento. Esmeralda responde que precisa de mais tempo. Tilico sequestra Jacira. Paulo se zanga ao ver Xavier. Ele diz que a cada dia que passa, seus filhos estão mais bonitos. Paulo responde que é verdade e que eles irão passar o dia com seu verdadeiro pai. Esmeralda pede a Paulo que não incomode Xavier e que está preocupada com Jacira, pois ela ainda está demorando demais para aparecer. Inês e Raí viram cúmplices do sequestro de Jacira. Tony diz a Billy que sente tristeza que o bando está se desintegrando. Tilico telefona para Esmeralda para dizer que está com Jacira e terá que lhe dar a quantia que ele pedir. Do contrário, jamais voltará a ver a amiga com vida.
Tilico pede a Silencioso uma quantia milionária em troca de Jacira. Lorena, furiosa, diz que não consegue tirar o Silencioso da cabeça. Gisélia propõe que ela vá a um spa, a fim de relaxar. Damião chega com policiais para deter Gisele, acusada de tentativa de assassinato contra Paulo. Gisele diz que a acusação não é verdadeira. Esmeralda diz ao Silencioso que Tilico passou mais da metade de sua vida na prisão e outra parte no lixão. Então deve estar mantendo Jacira por ali mesmo. Virgínia diz a Centavinho que pensou bem e não quer ir embora desse mundo sem ter um filho com ele. Centavinho, surpreso, diz que eles já haviam decidido adotar. Virgínia responde que quer ter um filho deles e que seguramente Lorena mentiu quanto à enfermidade. Esmeralda diz a Rita que Tilico saiu da prisão só para lhe perturbar. Rita diz que não justifica, mas ele esteve na cadeia acusado de um crime que não cometeu. Esmeralda responde que seu pai também esteve na prisão sendo inocente e saiu para fazer justiça. Rita diz que ela tem razão. Lorena vai à casa do Silencioso procurando por Esmeralda para lhe pedir perdão. O Silencioso diz que não acredita em seu arrependimento e pede que ela vá embora de sua casa. Mercedes diz ao Silencioso que talvez Lorena esteja sendo sincera. Silencioso responde que não acredita em seu arrependimento e o que deve estar sentindo é medo, pois fez muita coisa que deve levá-la para a prisão. Garibaldo diz a Esmeralda que Raí está muito estranho. Lorena, chorando, diz a Augusto que ninguém acredita em seu arrependimento e que sua dor é imensa. Lorena pede que Mariano interceda por ela perante Esmeralda. Mariano responde que talvez seja um pouco tarde demais para arrependimentos. Inês pergunta a Tilico o que fará com Jacira quando tiver o dinheiro. Tilico responde que a matará para que não o denuncie. Silencioso espera Tilico no lugar combinado para entregar-lhe o dinheiro. Tilico chega. Inês pede a Raí que mate Jacira. Ele pede para esperar por Tilico. Ao ver-se descoberto e a ponto de ser detido, Tilico diz que prefere morrer a voltar para a cadeia. Ele dispara contra si próprio. O juiz diz a Damião que Gisele será enviada a um hospital psiquiátrico para que analisem sua saúde mental. Damião diz ao juiz que Gisele finge estar louca. Jacira diz a Esmeralda que graças a ela está viva. Esmeralda conta que Tilico suicidou-se. Silencioso diz a Esmeralda que Gisele enganou o juiz, fingindo-se de louca para poder escapar de sua condenação. Gisele se disfarça e vai viver no lixão para se vingar de todas as pessoas que a fizeram mal. O Silencioso propõe a Perla renovar seus votos matrimoniais. Muito feliz, ela aceita. Esmeralda diz a Xavier que não pode aceitá-lo, pois não o ama. Edgar diz a Vicky que é óbvio que Damião está interessado nela. O Silencioso diz a Perla que vai falar com o padre para que oficialize a cerimônia de renovação de seus votos matrimoniais.